Biomecânica Neuromúsculo-Esquelética. Autor, professor biomecânico Carlos Eduardo Pinheiro. Apresentação. Na física, a mecânica estuda o movimento dos corpos e as forças que o produzem, analisando as interações entre matéria, energia e dinâmica. A biomecânica aplica esses princípios aos organismos vivos, especialmente ao movimento humano e à organização estrutural que o torna possível. Nesse sentido, pode ser compreendida como uma interface entre a mecânica e a biologia, investigando como leis físicas descrevem e explicam fenômenos biológicos em escala funcional. A biomecânica se beneficia dos fundamentos da física, biologia, química, físico-química e matemática para analisar o corpo principalmente em sua dimensão macroscópica, como movimento, alavancas corporais, biomecânica articular, produção de força e relações mecânicas entre as estruturas músculo-esqueléticas. Quando necessário, dialoga com princípios microscópicos, como propriedades celulares, organização molecular e respostas fisiológicas básicas, não com o objetivo de estudá-los profundamente como faz a biofísica, mas para compreender como esses processos fornecem base e sustentação ao comportamento mecânico do organismo, permitindo que o corpo produza movimento, estabilize segmentos, absorva cargas e se adapte a demandas externas. Enquanto a biologia descreve estruturas e processos fisiológicos, a física oferece o entendimento quantitativo das relações que produzem esses fenômenos. Assim, conceitos como força, pressão, deslocamento, velocidade, aceleração, difusão e trocas energéticas são aplicados para explicar o comportamento de sistemas biológicos. O corpo humano não é uma máquina estática, mas um sistema dinâmico que se adapta ao meio para manter seu funcionamento. Contudo, muitas relações físicas que estudamos em máquinas, estruturas e ambientes podem ser utilizadas como referência comparativa. Essa aproximação não afirma que o corpo funciona como um prédio ou motor, mas sim que determinadas leis da física atuam sobre ambos, pois toda matéria responde aos mesmos princípios fundamentais em diferentes situações e ambientes. A base material dos objetos e organismos envolve átomos e partículas subatômicas, elétrons, prótons e nêutrons, estruturados em arranjos moleculares variados. Essas combinações permitem que sistemas se adaptem, se reorganizem e evoluam, fenômeno observado na diversidade biológica ao longo do tempo. A biomecânica estuda como as leis da física atuam sobre os organismos vivos, especialmente no corpo humano em movimento. Compreender essa interação exige familiaridade com conceitos físicos aplicados ao sistema músculo-esquelético. Essa base evita interpretações subjetivas e permite que análises sejam conduzidas com foco em medidas, evidências e parâmetros mecânicos, e não apenas em percepções individuais. Em ciência, e particularmente na biomecânica, a reprodutibilidade depende da capacidade de medir, comparar e repetir resultados. Por isso, termos como força, energia, trabalho, repouso, movimento, torque, alavanca, equilíbrio e dissipação mecânica não representam opiniões, mas grandezas mensuráveis que descrevem como o corpo responde às demandas internas e externas. Sem o domínio dessas variáveis, interpretações passam a depender apenas da percepção pessoal, fenômeno que em física pode se aproximar da paralaxe, quando algo parece mudar apenas porque o observador mudou de posição, e não porque o fenômeno realmente se alterou. A biomecânica reduz esse tipo de imprecisão ao utilizar grandezas, fórmulas, unidades de medida, como plataformas de força, dinamômetros, goniômetros, acelerômetros e análise vetorial. As fórmulas não existem para entender como as coisas são, mas para relembrar com mais facilidade a operacionalização das somas e cálculos que se basearam em conceitos. Primeiro se entende o conceito, depois as somas e cálculos ganham propósito.
Isso permite compreender não apenas como medir, mas por que medir e o que o resultado representa na função do corpo. Esse processo torna o estudo mais sólido e protege o leitor de conclusões baseadas apenas em opinião, já que o papel de quem estuda biomecânica não é validar percepções, mas interpretar movimentos, forças e adaptações com evidências mecânicas e fisiológicas. Resumo da aula de apresentação. Pontos-chave para anotar. Hoje entendemos que a biomecânica é a aplicação das leis da física ao corpo humano em movimento. Ela funciona como uma ponte entre mecânica e biologia, explicando fenômenos biológicos por meio de grandezas físicas mensuráveis. Vimos que o corpo não é uma máquina estática, mas um sistema dinâmico e adaptativo, que produz movimento, estabiliza segmentos e responde a cargas externas. A biomecânica utiliza conceitos como força, pressão, velocidade, aceleração, torque, energia e trabalho para analisar o sistema músculo-esquelético de forma objetiva. Um ponto essencial: ciência depende de medir, comparar e repetir. Essas variáveis não são opiniões, são grandezas mensuráveis. Sem medidas, caímos na subjetividade, semelhante à paralaxe, quando algo parece mudar apenas porque o observador mudou. Por isso, primeiro entendemos o conceito, depois aplicamos fórmulas. O cálculo só tem sentido quando sabemos o que estamos medindo e por quê. Em resumo, biomecânica é a interpretação do movimento com base em evidência mecânica, não em percepção pessoal.